Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team e hoje de novo em outra agência para falar com pessoas e profissionais do mercado, só que do interior do Paraná, em Maringá, uma cidade do coração minha, e eu aqui com um grande amigo de longa data do mercado de design e publicidade, e a gente está fazendo as contas, são 11 anos, a gente vai falar disso toda hora enquanto a gente estiver filmando, 11 anos, então com vocês, Fernando, se apresente. Olá, eu sou o Fernando, eu sou aqui de Maringá, no interior do Paraná, sou sócio e diretor de criação aqui da Bang Bu, uma agência de propaganda, mas o nosso DNA é todo para o mercado digital. Então, a gente está desde 2011 aí trabalhando, depois que eu trabalhei com o Rodrigo, fui para outras agências de propaganda, então hoje eu lidero o time de criação aqui da agência. E a gente desenvolve muitos produtos digitais com foco em comunicação. Vai ser um papo bem interessante para vocês conhecerem o mercado aqui, como a gente tenta se resolver e entregar alguma coisa de qualidade, estando aqui no interior do Brasil. E é justamente esse é o ponto. É muito fácil a gente falar do mercado lá de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, das grandes cidades. Mas quando a gente fala sobre empresas em cidades pequenas que tem que se virar nos 30 dia a dia, aí é outra conversa, que inclusive é o vídeo de hoje. É isso aí. Por a gente se conhecer há tanto tempo, mas a gente ficou sem se ver durante esse tempo, a gente meio que acompanha só pelas redes sociais o que tá rolando um com o outro, né? Eu pensei, eu preciso falar com o Fernando porque por conhecer aquele diretor de arte, que eu também era diretor de arte, trabalhando, como é que é o cenário hoje, 10 anos depois que a gente se conheceu em agência, e naquela época nem se falava em experiência do usuário, arquitetura, wireframe. Eu lembro que quando pintava alguma coisa assim, faz uma tela de um site. E era raro. Sim. O que caindo na nossa mão era muito mais gráfico, né? E aí, 10 anos depois, 11 anos depois, na verdade, 11 anos depois, né? Você com um escritório que ele não é uma agência, né? Bang Bu não é uma agência. Ou é uma agência? É uma agência. É uma agência. É uma agência. Uma agência, mas é uma agência do quê? É uma agência focada em propaganda mesmo, publicidade. Propaganda, legal. Então é uma agência de propaganda que tem um perfil como uma agência que atende de offline a online. Isso. Digital a não digital. Isso, mas o nosso DNA mesmo é mais digital mesmo. A maioria dos produtos que a gente entrega é de digital. A maioria. E o que engloba? Quando a gente fala de digital, para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, o que é o digital? O que inclui dentro do digital? Hoje a gente trabalha muito toda a comunicação do cliente, passa por redes sociais e tal. A gente cria toda a estratégia ali. Alguma coisa do que a gente cria ali vai para alguma outra, às vezes de vez em quando a gente cria uma campanha de outdoor e tal, mas o foco de tudo que sai aqui vão estar nas redes sociais. Aí a gente monta alguma coisa que às vezes vai interagir com algum aplicativo. O Instagram está muito forte agora, está mudando muito, então tem muita oportunidade para gerar, principalmente gerando leads. A gente não é aquela agência de performance assim, igual o pessoal, ads, números. Não, a gente é uma agência que
a gente acredita que a propaganda, o conceito criativo levado para funcionar em todos esses canais aí através das ferramentas que a gente tem, vai fazer isso acontecer, e é o que a gente tem feito. Aí desenvolve às vezes uma landing page promocional para endomarketing, né? Hoje tem muita coisa voltada para endomarketing, para público final mesmo, muita ação em redes sociais, muita mesmo. Então vocês dão englobam toda a estrutura de comunicação de um cliente online. E acaba daí, por o DNA ser digital, é engraçado que inverteu, né? A consequência é o offline, mas o foco de vocês, então, é fazer toda a coisa do service design, isso, né? Do user experience, do customer experience também, tudo isso vocês, então, cuidam e trabalham. Uma coisa que me bateu muito para eu querer descobrir e saber aqui Maringá é uma cidade pequena se comparada a São Paulo, obviamente, uma capital gigantesca, e é muito fácil a gente falar de design numa cidade como São Paulo. Tem muitas pessoas que me procuram no canal que falam assim: legal, vocês estão falando disso aí, essa realidade é super bonita aí em São Paulo, aí em Campinas, que é do lado de São Paulo, mas vem falar aqui no interior de tal lugar. Como é que a gente trabalha com clientes, como é que a gente pensa em experiência do usuário quando a gente sai desses eixos que tem mais eventos, tem mais acesso à informação? Como é que a gente faz aqui? Aí eu jogo a dúvida para você, na verdade. Como é que vocês fazem, por exemplo, para pensar em experiência do usuário e se atualizar sobre isso? Tudo bem, existe internet, mas, cara, não rala e rola. Como é que é essa coisa de buscar o que não tem tanto acesso como a gente tem em São Paulo, por exemplo? Quando se fala de experiência do usuário, arquitetura de informação, igual a gente estava falando, ferramentas de prototipagem, como é que vocês se acompanham para conseguir essa atualização, ver esse mercado? Não tem outro jeito mesmo pra gente, a não ser de vez em quando um curso ou outro, uma vez ou outra que vai em São Paulo, que você vê alguma coisa, mas o grande aprendizado maior é no conteúdo que o pessoal coloca na internet, né? Internet. Cursos, comprando curso, a gente compra muito curso, né? Entra nas comunidades, o Sketch tem uma comunidade muito grande, você tira muita coisa de lá. O próprio blog do Fabrício Teixeira, no Medium. Então eu já li muita coisa lá. E tem um pessoal aqui também de Santa Catarina que tem uma iniciativa que é o eLabs, que a gente já vê muito forte em Santa Catarina, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem um movimento forte também, né? Sim. Então a gente consome esse conteúdo por ali, e em contrapartida nós temos muito poucas pessoas para a gente conversar aqui pessoalmente sobre isso. Então a gente conversa mais internamente, uma ou duas, três pessoas fora aí, que a gente conversa especificamente dessa disciplina. E tem um trabalho muito grande também quando a gente vai aplicar no cliente. Se a área de comunicação tradicional, se eu for, digamos, mais simples, vou fazer um post para Facebook, muitas vezes eu tenho que catequizar o cliente para entender por que eu estou fazendo alguma coisa, muito mais nessa área aí. Só que eu entendo que essa área o pessoal tem uma aceitação até interessante, porque eles veem que é algo novo, que é inovador, que o mundo está caminhando para isso aí. Então eu já percebi que alguns clientes nossos, eles ouvem um pouquinho mais nesse sentido. Porra, ótimo ponto, eu ia perguntar sobre isso. Como é que os clientes de vocês veem a importância, por exemplo, desses termos bonitos de design? Eles conseguem enxergar isso? Ou vocês que se desdobram para conseguir vender? A gente que se desdobra para conseguir vender. Só que ao mesmo tempo eles entendem que é uma área que eles precisam de alguém que entenda e estão abertos Então eles aceitam. Aceitam. Muitas coisas são inviáveis, às vezes por questão de, às vezes o cara não tem budget mesmo, mas a maioria das coisas que a gente oferece para o nosso cliente, ele influencia talvez mais no layout de alguma coisa do que na estratégia em si. Então, os clientes são receptivos. Sim. Que é bom. Os clientes ouvem vocês. Vocês tiveram um posicionamento que ajudou muito, provavelmente, né? Porque a gente vê muita empresa que não consegue, né? Tem cliente que é difícil.
a prática digital ela é presente dentro da Bangbu. É Bangbu ou Bangbu? Bangbu. Nada americanizar Bangbu. É Bangbu. E o que vocês sentem também de maior dificuldade de olhar para o universo quando se discute de experiência do usuário relacionado a agências? Que tem diferença de empresa de tecnologia para agência. O que você enxerga de maior dificuldade entre esses dois universos? Vocês alcançarem tecnologia ou não tem dificuldade? É uma pergunta bem complexa essa. Falando da realidade que a gente tem aqui hoje. Isso, eu acho que esse é o ponto, a realidade. A realidade que a gente tem aqui hoje é o seguinte: a nossa equipe que a gente tem aqui hoje de criativos que criam para todas as outras áreas, hoje a gente tem um amadurecimento e eles foram crescendo com a gente, então eles já entendem bem quando vai criar um conceito para algum cliente, alguma coisa, onde que aquilo lá pode ir trabalhando dentro de uma aplicação, dentro de talvez de algum aplicativo que já existe. A gente não tenta, vou criar um aplicativo novo para um cliente, porque é difícil, né, cara, criar um aplicativo novo para um cliente, para uma campanha ou para... É caro, será que o cara vai instalar de verdade? Então a gente tenta implementar a ideia dentro das coisas que o cara já tem no celular, a maioria das vezes, o cara já tem lá, né? E então o pessoal já entende bem isso aqui, e quando às vezes a gente precisa criar alguma interação, vai ser um aplicativo web, não é um aplicativo que vai instalar, ele vai ser um website responsivo ali que vai funcionar para aquele nosso objetivo. Então o pessoal já tem essa consciência. Antigamente era só 2 pessoas aqui que conseguia pensar dessa forma, que era eu e o nosso outro sócio, Max, que desenvolve. O desenvolvedor. Então a gente sabia das limitações técnicas, o que dava para fazer, o que não dava para fazer. Hoje o pessoal já foi se educando, foi aprendendo pelas nossas conversas e tal. A gente tinha um negócio aqui chamado BBO Insights, que às vezes alguém vinha e apresentava um tema, daí olha que legal, conversava sobre algumas coisas assim, ensinar alguma coisa nova. Sim. Em poucos minutos. Então ajudou. Então hoje a gente consegue conversar. Às vezes um redator vem com uma ideia que às vezes de interação, de como que pode funcionar, né, numa campanha. E tem também o que acontece? Não é difícil uma empresa vir falar que é um aplicativo, que a gente desenvolva um aplicativo para eles. A gente desenvolve. Às vezes um aplicativo de uma necessidade específica, que é interno, digamos, para corretor. O corretor ele precisa ter alguma coisa na mão, ou um representante de vendas, alguma coisa na mão ali. A gente já fez. Para desenvolver o conteúdo daquele aplicativo, né, toda a estratégia e o conteúdo, então o pessoal aqui, redatores aqui, já consegue pensar junto nesse sentido. É uma integração do time focado em soluções digitais. Isso, porque você trabalhando nessa área, você sabe que conteúdo para alguma solução digital que você fez é um calcanhar de Aquiles. Sim, mesmo. Não, é uma das coisas mais difíceis de você prever e tá com o produto ou com o serviço pronto ali, redondinho, tudo alimentado para funcionar. Que entra aquele UX Writing, né? Que é o cara que não só vai pensar no storytelling para o produto, mas também ele vai trazer formas de captura de conteúdo, construção de conteúdo para aquilo, né? Sim, sim. E isso é uma coisa bem difícil mesmo. Imagino. E a gente tenta envolver isso aqui hoje para que aconteça de alguma forma. Quando às vezes o cliente fala, não, já tenho conteúdo disso aí e tal, mas a gente sabe que é daquele jeito. Sim. Então a gente já envolve para que quando vier esse conteúdo a gente já saiba direcionar e transformar ele de algum jeito que vai funcionar ali dentro. Tendo uma agência é diferente de uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia, a gente consegue falar sobre vamos gastar tempo em ideação, vamos gastar tempo com design thinking, vamos gastar tempo com design sprint, algumas empresas de tecnologia você consegue encaixar metodologias de design. Em agência, tem como? Vocês conseguem? Bangbu consegue? Muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque o prazo, geralmente.
prazo. E a gente não, muitas vezes você precisa pegar para resolver. Às vezes você não tem todo aquele time disponível para poder... Já aconteceu, porque a gente estuda algumas coisas nesse sentido, já fizemos cursos e tal, já aconteceu. Mas a maioria das vezes a gente tem uma conversa rápida de briefing, entendimento e tal. Esse trabalho vai ficar com você? Sim. Aí essa pessoa vai lá, monta todo o projeto, às vezes monta o wireframe e tal. Na maioria das vezes aqui dentro sou eu mesmo, monto tudo isso aqui e levo para discutir. Aí eu vou discutir com o desenvolvedor, vou discutir com o pessoal de planejamento, aí envolve algumas vezes o cliente, se esse é o caminho e tal, principalmente na parte de wireframe e no protótipo básico ali. Aí depois passamos para... Mas o prazo e a ansiedade do cliente sempre é um inimigo, então. É real isso, porque eu escuto muita gente falando, é impossível. Então é verdade isso. Você comprova que a agência é difícil ser tão... aplicar as coisas maravilhosas que nós pensamos que o design pode oferecer. É difícil. Apesar de que, nessa realidade, quando é uma realidade de desenvolvimento mesmo, nós conseguimos mais prazo com o cliente do que de criação normal. Eles entendem isso. Claro, ainda bem. Porque, poxa, às vezes na hora que chegou, você vai desenvolver telas ali, um style guide, alguma coisa assim, leva muito mais tempo do que se criar você já criou, às vezes você já criou uma campanha, você já tem o conceito, aí você vai desdobrar e tal. Às vezes você já tem agora um style guide, uma página às vezes que você tem que fazer, porque às vezes o desenvolvedor do front-end não tem tanta essa pegada de design, e você tem que orientar bem, com bastante estilo, com bastante... É muito detalhe, é muita coisinha. Sim, E aí é muito tempo, né? Pra você fazer. E a nossa última pergunta. Falta profissional com visão de experiência do usuário, service design, com todas essas características que nós falamos de design para trabalhar em agências, em cidades como Maringá? Muito, falta muito. A gente não encontra. Flerta com uma situação ou outra, mas eu acho que a pessoa não, por enxergar essa realidade aqui, ela não avança nesse... Quem avança é o profissional de criação mesmo, de agência, que por a gente não ser uma agência gigante e estar numa capital, nós todos temos que resolver todas as coisas. Então a pessoa que quer crescer de verdade, ela começa a entender e começa a aprender a desenvolver nesse sentido. Então, às vezes um diretor de arte que, igual eu, né? Diretor de arte, sempre, desde muito cedo eu me interessei por web, mas a minha formação foi em direção de arte... Sim. Clássica, isso. E aí depois fui entendendo qual que a web pedia, e depois a usabilidade, interface, e é desse jeito que eu vejo que o pessoal evolui para agências. Existe uma ou outra iniciativa que a gente vê em software houses aqui, mas ainda eu acho que é muito abaixo nada perto do que existe do que tem em outros mercados, né? Pô, muito bom. Excelente papo. Muito obrigado pelo seu tempo, Fernando. E eu peguei ele aqui num sábado de manhã, né? Fiz ele acordar cedo pra vir. Meu filho acorda às 6:30 da manhã, todo dia. Ele tem um despertador natural. Muito obrigado por esse tempo. Foi muito legal revê-lo depois de tanto tempo, ver essa estrutura. Se o pessoal quiser conhecer o site, ver portfólio, qual que é o site da Bangboo? É a bangboo.com.br. BANGBOO. Acessa, conheça. Se você um dia pensar em mudar para uma cidade como Maringá, no interior, e é um UX designer, tem um bom portfólio, manda para esse rapaz. Não significa que tem vaga. Tem vaga? No momento, não. Não tem, mas tem banco de as possibilidades são grandes. É legal. As possibilidades são grandes. Nós temos oportunidades o tempo todo. De tanto, a gente não trabalha só para clientes daqui. Na verdade, os clientes daqui são até a minoria. A gente trabalha muito para clientes de outras cidades. Eu estava falando aqui pro Rodrigo, a gente trabalhou até para a Automatic, que é o WordPress, aqui no Brasil, né, que era um contato de lá do Japão,
Então tem muita oportunidade nesse sentido, e a gente daqui tem essa visão de expandir e não ficar só restrito a essa realidade. E ele não me falou isso, mas também é um merchandising. Se você quer uma agência digital que faça um trabalho bom para você, tá? Esse vídeo não é patrocinado pela Bang Boo, mas pô, é um amigo, então procure a Bang Boo, conheça o trabalho deles no site. Tá, é isso aí, gente. Muito obrigado. Então, até o vídeo da próxima semana.